A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui com vocês, apóstola Leandra Bretas, nós estamos nos estudos Mulheres da Bíblia, primeiramente do Antigo Testamento, né? Então, nós vamos agora falar de Rebeca, aleluia. O texto, né, porque nós vamos falar, está em Gênesis 27, amém? Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Primeiramente, nós estamos em Gênesis 27. Nem toda boa intenção produz bons resultados. A pressa pode comprometer o propósito de Deus. É uma verdade absoluta. Deus, ele tem um plano perfeito. Não precisamos forçar nada. Aleluia. Precisamos apenas confiar. Aleluia. Glória a Deus. Rebeca escutou, diz o texto, quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Nós temos mais 3 verdades aqui que devemos aprender. Você sabe que aqui no TikTok são só 10 minutos, não podemos avançar, amém? Nós temos aqui a preferência gera conflito. Rebeca favoreceu Jacó, Isaque favorecia Esaú. Quando escolhemos lados errados, geramos divisões e ferimos relacionamentos. Então, nós não podemos escolher o lado errado. Nós temos que escolher sempre o lado certo das coisas. Glória a Deus, para que não haja divisão nos relacionamentos que nós temos. Nós temos aqui agora a manipulação. Meus queridos, a manipulação, ela traz consequências. Rebeca criou um plano, enganou e manipulou. Pode até funcionar a curto prazo, mas a consequência vem e o preço pode ser pago alto. E nós sabemos, né, como pagar o preço é alto quando a gente não obedece, quando a gente quer manipular algo que não está na vontade de Deus. Nós temos aqui o propósito de Deus, não precisa de engano. Meus queridos, quando Deus tem um propósito, ele já tinha decidido, mas Rebeca, ela quis ajudar. Deus não precisa de atalhos, não, Deus não precisa de atalhos. Às vezes algo que você está pedindo está na sua frente. Às vezes algo que você está pedindo está dentro do seu trabalho. Às vezes algo que você está pedindo está ao seu lado. Às vezes algo que você está pedindo está aqui na palavra de Deus. Só que você ainda não entendeu. Deus já tinha decidido, mas Rebeca quis ajudar. Deus não precisa de atalhos, ele é fiel para cumprir no tempo certo. Você vê que até aqui, nesse terceiro estudo, Deus está falando, Deus está nos comunicando que ele tem o seu tempo certo para todas as coisas, que o tempo é dele, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus e que ele é fiel para cumprir tudo que ele nos prometeu, tudo que ele tem falado conosco, porque quando é Deus que fala conosco, o Espírito Santo de Deus, ele
testifica, dentro de nós. O Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós. O Espírito Santo de Deus nos dá conforto, nos dá paz, nos traz alegria. Não fica nada complicado, porque é Deus que está colocando a mão e é Deus que está a fazer. Aleluia. Não tome decisões na emoção. A pressa e o impulso pode parecer saída, mas geralmente trazem dor depois. Não tome nenhuma decisão no impulso. Não tome nenhuma decisão antes de orar. Não tome nenhuma decisão antes de saber esperar a resposta de Deus para a sua vida. Não use meios errados para alcançar algo certo. O que começa com uma pequena mentira termina com um grande problema. Às vezes uma pequena... é só uma mentirinha, eu estou omitindo. Não, isso pode ter sérias consequências, porque a omissão também não deixa de ser uma mentira, porque você está omitindo algo de alguém, aleluia, e Deus ele está com os olhos e os ouvidos abertos, aleluia. Então, uma pequena mentira pode terminar em grandes problemas, porque não faça isso. Como a gente já disse aqui, um abismo chama outro, e uma consequência errada, ela chama o quê? A queda do homem. A gente também já estudou sobre isso aqui. Confie que Deus faz do jeito certo. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir o que prometeu. Deus não precisa de uma ajudinha humana. Deus não precisa que você ajude a Ele, aleluia. Deus, Ele vai te mostrar, Deus, Ele vai te guiar o caminho, Deus, Ele vai, aleluia, fazer você saltar como os servos, como diz o Salmo. Deus vai te dar esta alegria e não vai demorar muito se você estiver em fé, em oração, em propósito com Deus. Espere no tempo de Deus. Ele nunca se atrasa, ele nunca erra. O tempo dele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, aleluia, ele é saboroso. O tempo de Deus nos traz alegria e conforto. O tempo de Deus, às vezes você está numa correria só. Às vezes você está correndo, às vezes você está se precipitando, mas Deus está dizendo aqui, aleluia, não tente resolver com a sua própria força. Deus tem um plano perfeito, não precisamos forçar, precisamos apenas confiar. Geralmente as mulheres são mais ansiosas do que homens, mas hoje em dia tem muito homem que é ansioso. Então, nós temos que nos policiar sobre isso, mulheres. Nós temos que vigiar sobre a nossa ansiedade, aleluia. Tem gente tentando resolver na força, mas Deus, ele resolve tudo no seu tempo. Não resolva nada pela sua força. Não fale mal de ninguém. Não faça nada pela sua própria vontade. Só faça quando Deus te mostrar. Só faça quando Deus te indicar. Só faça quando você ver e você sentir a paz do Espírito Santo. Só faça quando o Senhor responder no mundo espiritual a você primeiro e não aos outros. Amém? Pare de forçar. Forçar situações só traz cansaço e frustrações. Pare de manipular. Deus não abençoa estratégias erradas. Pare de manipular a obra. Pare de manipular a Deus. Você não vai conseguir manipular a Deus. Deus vai tirar a máscara de cada pessoa que está tentando manipular a obra dele. Confie no processo. Quando Deus está no controle, ele sustenta, cuida e faz muito melhor. Quando você força, você perde a paz. Quando Deus faz, ele sustenta. Então não force nada. Forçado, a sua paz vai embora. Tudo que você força não acontece para o seu bem. E todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que obedecem a sua palavra. Quando Deus faz, ele sustenta até o fim.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.